Erros que ninguém te conta sobre loja física. Então, a verdade é que muita gente acha que abrir loja é só tirar foto do produto, postar e vender. Mas tem toda uma estrutura atrás disso. E uma das coisas que acontece é a pessoa achar que a loja vai se tocar sozinha. Então, abrir a loja é fácil. O difícil é manter ela aberta, lucrativa. Acaba sendo um desafio real aí das pessoas. Então, você tem que aprender a precificar o seu produto, você tem que aprender a conversar com o cliente, você tem que aprender a fazer propaganda. Então, tem todo um processo atrás da loja na hora que você começa a empreender. Tem meses que são bons de venda, que tem picos de venda muito bom, que você lucra muito, mas tem meses que os picos são baixíssimos, então você acaba gastando mais do que vendendo. Então você tem que saber controlar os seus gastos e saber fazer uma reserva de emergência para você não ficar dependendo das vendas todo mês. Então, tendo uma reserva de emergência, você consegue ficar mais tranquilo em meses que são mais parados. E outra coisa que acontece é as pessoas confundir movimento com lucro. Às vezes a loja dá um movimento, uma loucura, vê o caixa cheio, mas às vezes não tem lucro. Por que isso acontece? Por falta de precificação, por desconto excessivo, então, ou por uma promoção muito agressiva. Isso pode acontecer e você ficar sem dinheiro no final da operação. Então, você tem que ver se essa estratégia realmente vale a pena para sua empresa e se vai ter um giro legal ou é só para queimar estoque, para renovar estoque, né? Então, tem que ser bem estratégico nesses momentos e cuidar bem certinho o que você vai fazer e se vai sobrar dinheiro ou não no final. Antes de eu fazer uma estratégia de venda, eu bico todos os produtos, coloco com desconto, vejo quanto que vai sobrar no final se eu vender tudo, coloco as despesas, coloco sacola, comissão de funcionário, margens, maquininha, coloco tudo e vejo se no final vai sobrar alguma coisa, para ver se tem lucro, se aquela promoção, aquela oferta, aquele queima de estoque realmente vale a pena. Outro erro é, às vezes vem vendedor na loja e ele tem uma lábia boa, ele conversa bem, é gente boa, vai mostrando os produtos são bonitos e a gente compra porque acha bonitos os produtos, mas não compra com estratégia para a loja. Então é muito importante você fazer compras estratégicas para sua empresa, comprar produtos que realmente saem, que não vão ficar ali parado. É legal você trazer novidades, mas 20% do seu estoque pode ser novidades, os outros 80% tem que ser produtos que giram. Outro erro é você usar o dinheiro da loja como se fosse o dinheiro seu. Você tem que tirar um prolabore para você. O que é um prolabore? Um salário para você mesmo. Todo mês você tira um valor para você gastar o seu dinheirinho. O da loja é o da loja. Se você gasta dinheiro da loja, você desconta do seu salário. Eu faço assim. Então, por que eu faço assim? Para você ter um controle financeiro, para você não abusar dos gastos. Porque a vez que, quando eu comecei, eu misturava tudo. Então, eu abusava dos gastos pessoais com o dinheiro da loja. Então, eu acabava gastando demais o dinheiro da loja com coisas pessoais. E isso não é legal. Então, tem que ter um controle. E para você ter um controle, você tira um prolabore para você. Outro erro comum é ter medo de vender. Sim, isso existe. E medo, assim, de aparecer insistente, ficar incomodando, medo de incomodar, esses medos, assim. E não pode ter medo de vender, porque os seus produtos, aquele produto que você tem que vender, você tem que
sustentar a sua casa, a sua família. Então você não pode ter medo de vender. Você tem que realmente aparecer. Você tem que estar ali, aparecer, falar do seu produto, mostrar o seu produto, oferecer o seu produto. Em rodas de conversa de amigos, vocês têm que falar sobre sua loja, sobre seus produtos. Você tem que ser a propaganda do seu negócio. Você tem que falar do seu negócio como se fosse a melhor coisa do mundo, porque ele é a melhor coisa do mundo. E você tem que cuidar bem dele. Então, você não pode ter medo de oferecer os seus produtos e muito menos medo de cobrar. Quando eu comecei a empreender, eu tinha muito medo de cobrar. Eu vou contar um negócio pra vocês. Eu perdi quase 20 mil só porque eu tinha medo de cobrar. Porque eu não cobrava as pessoas. E as pessoas não me pagaram. Então, eu tive um prejuízo aí de 20 mil reais no começo. E assim, a gente vai aprendendo com o tempo. Então você não pode ter medo de cobrar, você não pode ter medo de falar do seu produto, você não pode ter medo. Você tem que ser sem vergonha. Outro erro é não ter reserva financeira. É muito importante, eu já falei isso aqui, mas é muito importante você ter uma reserva financeira para o seu negócio. Porque vai ter meses ruins, meses de crise, meses que vão ter imprevistos. Então é importante você ter uma reserva financeira. Olha, teve um mês retrasado, mês passado, enfim, eu levei um processo por uma coisa simples, assim, que a gente fez uma garrafa com uma logo e a gente não sabia que era uma logo registrada. E os donos da logo entraram com processo na gente, então a gente teve que pagar a indenização por estar usando a imagem deles e tudo mais. E a gente não sabia. Então, é muito importante você cuidar e ter uma reserva de emergência. Porque se a gente não tivesse uma reserva de emergência, a gente não ia conseguir pagar a indenização, né? Tem que cuidar também com achar que seus produtos só vão vender se tiver um preço baixo. Isso acaba atraindo clientes errados e na verdade acaba vendendo o produto por um preço que ele não vale, porque provavelmente ele vai valer mais. Então você tem que colocar um valor que ele realmente vale naquele produto, porque ele gera valor e você falando do produto gera valor, tudo mais, um produto de valor e pela qualidade dele. Então é um produto de qualidade, então ele pode ter um valor mais agregado em cima. E no final, se você não colocar um valor que realmente ele vale, você que vai estar perdendo dinheiro. Muito cuidado, porque empreender, ele mexe com o emocional da gente. Vai ter meses que você vai se sentir uma solidão, culpa, vai ter medo de errar, vai se comparar com outras pessoas. E isso é normal. Se você passar por isso ou estiver passando por isso, isso é normal. Eu falo assim, não se desespere, porque tudo dá certo. Meses ruins passa, meses difíceis passa. Você sempre tem que estar ali tentando ser uma pessoa melhor e tentando fazer sua loja ser melhor. Você não pode desistir do seu negócio. Eu sei que tá difícil, eu sei que tá difícil mesmo, mas você não pode desistir do seu negócio, do seu sonho, do seu projeto de vida. Então, se você já viveu isso na sua loja ou vive, comenta aqui pra mim saber se eu não tô sozinha. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.